Ao abrir a sua televisão no canal 186 da Mel, está na companhia amiga da televisão Novo Tempo Portugal. Mas está fora do âmbito do ecrã e está a ouvir a rádio, então pode sintonizar-nos nos 91.2 FM, a Rádio RCS, para a Grande Lisboa, onde poderá escutar também este programa. Nós estamos com o Bíblia Aberta, é o seu programa semanal, onde em cada episódio nós conseguimos descobrir algumas etapas extremamente importantes e fundamentais para a nossa vida. Ao longo desta temporada nós temos vindo a estudar o livro de Josué, o sexto livro da Bíblia, um livro extremamente importante, e hoje nós vamos tentar perceber que, afinal de contas, todos nós temos um inimigo em comum e que muitas vezes esse inimigo está bem perto de nós e manifesta-se. O que é certo é que hoje nós iremos ver que este inimigo, que era o inimigo de Israel, estava num lugar muito característico, estava dentro do próprio acampamento. Então, como sempre, eu não estou sozinho, tenho alguns colegas, alguns amigos que me ajudam a compreender e a abrir a palavra de Deus. Voltamos a ter connosco o Pedro Esteves, diretor da estação da rádio e também da televisão. Olá, Jorge. Olá, Pedro. Temos novamente o Rui connosco, Rui Bastos. Obrigado por estares connosco, Rui. Eu é que agradeço. E também a Ana dos Santos, três teólogos que estão comigo, que diariamente abrem a sua Bíblia para poderem descobrir as grandes verdades que a Bíblia tem para toda a humanidade. Vamos então abrir também aqui a nossa Bíblia, vamos colocar-nos, em sintonia com a palavra do Senhor, e para isso, e porque estamos a estudar o livro de Josué, centramos muito a nossa atenção neste livro da Bíblia, eu quero convidar todo o nosso auditório, lá em casa, ou mesmo se estiver fora de casa e estiver-nos a escutar pela rádio, poderá abrir em Josué capítulo 7. Vamos abrir no livro de Josué capítulo 7 para lermos do versículo 2 em diante. Diz que de Jericó, Josué enviou alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, e lhes disse: subi, espionai a terra. Os homens subiram e espionaram Ai. Eles voltaram a Josué e disseram-lhe: nem todo o povo deve subir. Subam apenas uns 2.000 ou 3.000 homens para destruir Ai. Não canses a todo o povo, porque há poucos habitantes. Assim, subiram cerca de 3.000 homens do povo, mas eles fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai mataram cerca de 36 deles, e depois de persegui-los desde a porta da cidade até Sebarim, derrotaram-nos na descida. Então o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra perante a arca do Senhor até à tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram terra sobre as suas cabeças. Ana, hoje vou começar por ti e vamos só dizer que depois de Israel ter, no fundo, conquistado de forma extraordinária a cidade de Jericó, agora é derrotado, digamos que, muito facilmente pelo exército de Ai. O que é que aconteceu para se dar este fracasso? Esta é a pergunta-chave para este episódio do povo de Israel com Ai. Como é que é possível um povo que derrubou as muralhas de Jericó de uma forma sobrenatural e incrível, de repente foge de um exército que, segundo os espias, era um exército muito pequenino, o exército de Ai? Então aqui nós podemos encontrar duas razões principais para que este fracasso tivesse acontecido. A primeira, e nós acabamos de ver pelo texto que lemos, é sem dúvida alguma a falha de algo importante. Nós vemos que os espias voltam, eles voltam contentes, porque a forma de dizer: o povo não precisa de subir todo, basta uns 2.000 ou 3.000 e nós vencemos. E Josué acreditou nas palavras e lá foram. Só que há um problema, é que falhou a comunicação entre Josué, como líder do povo, e o próprio Deus. Ou seja, eles queriam continuar a sua expansão, queriam continuar a conquistar a sua terra prometida, mas de repente esqueceram-se de comunicar com aquele que supostamente lhes daria a vitória em todo o tempo. Ou seja, aqueles espias foram tão persuasivos, não é? Falaram com tanta certeza que José acreditou, não é?
Sem dúvida, eles vinham confiantes, e reparem que é uma confiança até que contrasta com a confiança de outros espias que outrora tinham sido enviados para ver toda aquela terra e chegam, e estes estão mais confiantes. Nós conseguimos, nós temos força militar suficiente para derrotar aquela terrinha. Só que há um problema, é que para além de não terem comunicado com Deus, se nós continuássemos a ler o capítulo 7 de Josué, nós vamos perceber que havia outro problema que estava no meio do povo. Se bem se lembram, uma das ordens de Deus é que sempre que existia uma conquista, que Israel não ficasse com rigorosamente nada daquela conquista. Só que há um homem dentro do povo que se chama Acã, que tomou certas coisas da cidade de Jericó, guardou-as, escondeu-as na sua tenda, e isso fez com que, obviamente, o povo não estava alinhado com aquilo que Deus queria para eles e com as ordens diretas do Deus de Israel. E isso fez, sem dúvida alguma, com que também o facto de não consultarem Deus antes, o facto de irem pelas suas forças e o facto de haver algo escondido que Deus não estava de acordo, ajudou a que esta conquista não fosse feita. Só que há aqui algumas lições que eu gostaria que nós pudéssemos refletir, e eu trouxe 3 pontos que nós podemos pensar. A primeira é, obviamente, que a vitória do povo de Israel sobre qualquer cidade não era somente pela sua força militar. Até porque em Jericó nós vimos que não foi a força militar que fez com que os muros caíssem. Foi o próprio Deus. Então, a obediência à vontade de Deus era uma das características fundamentais para a vitória de Israel nesta guerra territorial, no sentido de conquista da terra prometida. Por muito pequena que fosse a cidade, esqueceram-se de buscar Deus e o resultado esteve à vista. O segundo ponto é a questão do pecado. Muitas vezes, e eu penso que até já comentámos noutros episódios esta questão, nós achamos que o inimigo vem em pompa em circunstância e vem a avisar e vem com foguetes a anunciar a sua chegada, mas muitas vezes esquecemos que aquilo que parecia, neste caso em específico de Acã, um ato escondido, ninguém sabia, só ele, ninguém viu, mas as consequências terríveis que teve no impacto de uma nação inteira, como foi a de Israel. E isto é interessante porque ao longo da Bíblia nós percebemos que o pecado nunca é somente pessoal. Ou seja, eu peco e parece que não há consequências. Pelo contrário, quando eu peco, existem sempre consequências diretas. Algumas afetam-me apenas a mim, mas também têm repercussões naqueles que me amam e estão à minha volta, mas há outras vezes também que afetam uma comunidade. E neste caso afetou uma comunidade, afetou um povo. E por último, este fracasso, que foi um fracasso para o povo de Israel, e que podia, e segundo Josué, como viram, ele ficou apreensivo, o que é que os outros povos vão pensar, Deus, desta derrota que nós tivemos? Mas isto é um alerta também para nós, e é aqui que eu gostava que nós pudéssemos pensar, porque muitas vezes nós confiamos que vencemos no passado, nós vamos vencer no futuro, no presente, pelas nossas forças, por aquilo que já nos aconteceu, e esquecemos de incluir Deus nesta equação. A cada nova batalha, e vou passar batalha entre parênteses, nós precisamos de recorrer a Deus, porque é Ele quem vai ao nosso lado. E eu penso que o maior dos fracassos, para além de Acã e do segredo de Acã, que nós vamos aqui já falar sobre ele, é o facto de Israel se esquecer com tanta facilidade de que é Deus que lutava as suas batalhas, é Deus que ia à frente. Eu ia dizer exatamente isso, ou seja, os espias esqueceram-se que eles não eram um povo militar, nunca o foram, Sim. nem na perspectiva de Deus o seriam alguma vez, e eles consideraram que aquilo seria uma batalha simples de ultrapassar. Canja, passando a expressão popular, é canja para nós conseguimos. E sim, eles iriam conseguir se tivessem recorrido a Deus, seria mais uma vitória. Mas o facto de não terem recorrido, foi um grande ai para eles. Tu, Ana, já
entraste, digamos assim, muito ao de leve em alguns dos pontos que nós iremos tocar neste episódio. Eu gostava de manter a nossa atenção no capítulo 7 de Josué. Hoje nós vamos ler várias passagens deste capítulo, porque ele é muito importante, porque nós encontramos aqui, digamos, o que aconteceu verdadeiramente para esta derrota, se quisermos. Se formos aos versículos 11 e 12 do capítulo 7 de Josué, diz claramente uma frase, e na minha Bíblia até tem um ponto de exclamação, diz: Israel pecou, ponto de exclamação. Ou seja, é um argumento fechado. Israel pecou. E depois explica porque é que eles pecaram. Eles quebraram a minha aliança que lhes ordenei. Tomaram do anátema, furtaram-no, dissimuladamente esconderam-no entre as suas posses, por isso os israelitas não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porque se fizeram anátema. Se não destruires o anátema do meio de vós, não estarei mais convosco. Isto são palavras do próprio Deus a Josué. E se formos ainda logo ao primeiro versículo do capítulo 7, nós vemos aqui que os israelitas cometeram uma transgressão. No caso do anátema, pois Acã, e aqui explica claramente aquilo que estavas a dizer há pouco, o que é que Acã fez? Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor acendeu-se contra os israelitas. Então nós vemos aqui já praticamente a história do problema desta derrota. Rui, Deus pronuncia um julgamento sobre o povo, e Deus aqui é muito claro, muito taxativo: o meu povo pecou, ponto final, parágrafo. Mas afinal, a derrota, digamos assim, foi a ação de uma pessoa, apenas de uma pessoa, que provocou toda esta situação, ou seja, atingiu todo um povo, se quisermos, não é? Ou então todos aqueles que foram à guerra, inclusive aqueles que morreram. De que forma as comunidades inteiras podem sofrer, se quisermos pensar nisto, e se cá temos vários exemplos tão atuais hoje, com as escolhas e as condutas erradas de uma só pessoa? Isto, de facto, parece, como vivemos hoje numa era de individualismo, parece que é injusto Deus estar a punir a coletividade por uma pessoa comportamento só, de um só indivíduo. Mas, de qualquer das formas, há aqui alguns aspectos que nós temos que ver a montante. Então, a ideia, basicamente, é a seguinte: nós não podemos esquecer que, como seres humanos, nós estamos interligados uns com os outros e o comportamento de um afeta o outro. E nós notamos isto desde a infância. Uma criança observa o comportamento das outras crianças ou dos mais velhos e passa a imitá-lo. É verdade que, à medida que nós vamos crescendo e amadurecendo, criamos certos filtros até para assim garantirmos a nossa individualidade e tudo mais, mas no fundo, nós continuamos a ser seres altamente sugestionáveis. É muito simples, por exemplo, se nós começamos estamos a fazer uma viagem, por volta do meio-dia mais ou menos, vemos uma propaganda, um outdoor de uma cadeia de fast food, normalmente já começa a haver um ratinho. Ou seja, nós somos sugestionáveis, nós somos influenciáveis e o comportamento de uns influencia os outros. Depois, nós não podemos esquecer também uma outra coisa muito importante que, sobretudo, o apóstolo Paulo vai falar isto depois no Novo Testamento. Ele vai mostrar a ideia de que nós temos uma responsabilidade moral sobre o comportamento das outras pessoas. E ele vai usar uma expressão que todos nós conhecemos, que é não sermos pedra de tropeço. E isto dá-nos uma responsabilidade moral no sentido de que o meu comportamento vai influenciar outra pessoa. E depois existe também uma ideia que esta história nos ensina, é que todo o comportamento tem uma consequência. Toda a causa tem um efeito. Não é? E a atitude de Acã. Agora, vamos aqui só criar um cenário hipotético. Vamos supor que, efetivamente, Deus dissesse: não, vou passar por cima desta situação, vou fazer de conta que o anátema que foi pronunciado sobre o despojo de Jericó, apesar de Acã ter ido lá roubar aquela capa babilónica e a prata e o ouro, aquilo até nem era muita coisa. Colocando em valores de hoje, nós diríamos que aquilo ficava em torno mais ou menos de uns 50 mil euros. Colocando assim em valores mais ou menos atuais. E Deus dissesse: esquece. Não é? Repara no seguinte: por algum tempo, Acã, mesmo que mantivesse o assunto em segredo, com o passar do tempo, diante diríamos assim,
falta-me aqui a expressão, mas diante do fato de não ter havido nenhuma consequência, ele poderia até começar a contar a um e a outro, e dizer, sabe, olha, afinal, tenho aqui umas pecitas de ouro, uma capa, sabes onde é que eu tirei isto? Poderia ele gabar-se para os seus amigos, olha, foi lá de Babilónia, de Jericó. Ou se calhar na guerra seguinte há quem em vez de 50 mil euros traria 100 mil. Quer dizer, uma bola de neve facilmente começaria. Exatamente. E criar-se-ia um sentimento de impunidade em relação à vontade de Deus, em relação às determinações divinas. E havia ainda aquela questão de que tudo o que estava naqueles lugares era impuro. Portanto, não era para se trazer, embora fosse ouro, e que à partida o ouro é o ouro, não é? Mas Deus considerou mesmo aquele ouro como impuro. Portanto, não toques, não tragam nada, não é? Exatamente. Portanto, aquilo tinha sido provavelmente ganho de forma indigna, dedicado a ídolos indignos e por aí adiante. Mas, de qualquer das formas, existe aqui, portanto, esta questão nós não podemos esquecer ainda hoje, apesar da individualidade, individualismo com que vivemos a nossa existência, que os nossos comportamentos têm efeitos sobre os demais. E isto tem aspectos filosóficos sobre a vida e alguns valores da sociedade atual que dariam uma reflexão muito interessante, não é? Nós não somos donos de nós mesmos, nós fazemos parte de um ecossistema no qual todos sofrem ou todos são implicados com o que cada elemento faz. Muito bem. Pedro, vamos avançar. Nós vamos continuar no capítulo 7 de Josué e a vermos esta história da queda de Israel sobre uma pequena cidade que tinha tão poucas pessoas, digamos assim, que não era necessário levar um grande contingente de militares para podermos ganhar aquela guerra. Vamos agora aos versículos 19 e 20, porque nestes dois versículos nós encontramos isto. Então Josué disse a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, confessando perante ele, declara-me agora o que fizeste, não escondas nada de mim. Há quem respondeu a Josué, na verdade, pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Deus de Israel, foi isto o que eu fiz. Então, Pedro, nesta passagem nós vemos aqui um Acã que até reconhece o seu erro, enfim, confessa o seu pecado, mas parece que não é perdoado, porque acaba por receber a mesma sentença que supostamente aquele que não pediu pecado ou não reconheceu o seu erro. Parece que Deus aqui não foi misericordioso. O que é que tu achas? É verdade que, à primeira vista, essa poderá ser uma das conclusões que se tiraria. Agora, nós sabemos bem que a misericórdia de Deus não é uma coisa que tem a ver com os seus humores. Essa é uma das características que nos dá muita confiança em Deus, em todas as circunstâncias. Deus não é homem para que tenha sentimentos e impressões, humores ou apetites. Nós, seres humanos, somos de facto muito dados a esta incapacidade de sermos coerentes porque nós próprios mudamos com os ciclos da vida. Até podem ser ciclos hormonais, por exemplo, ou simplesmente com as circunstâncias da vida, e nós mudamos muito facilmente. Isto é um pequeno parênteses para dizer que, mesmo que algum texto na Bíblia nos pareça indicar alterações em termos de posicionamento, nós temos que ir atrás de uma resposta e de pistas de reflexão, porque uma coisa nós sabemos, Deus não muda. Isto está escrito na Bíblia de muitas formas, exemplificado, é a própria natureza, claro, é a essência divina, mas Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso significa que Deus é o mesmo do Velho Testamento e do Novo Testamento? Ora, aí está. Não há uma mudança do Deus do Velho para o Novo Testamento. Eu não estou a dizer que não há mudanças entre o Velho e o Novo Testamento no que eles representam, mas não é Deus que muda. Já vou tentar, se o tempo permitir, aprofundar um pouco essa ideia. Mas Deus, outro texto é, em Deus não há sombra de variação. A Bíblia apresenta Deus metaforicamente como uma rocha, naquele sentido que Deus tem uma solidez, portanto é inamovível. E imutável, não é? Ele é imutável.
Então essa ideia de ser uma rocha firme, ou seja, ele não é um pequeno calhauzinho ou uma pedrinha, que a pedrinha pode agarrar e joga e mete para aqui e para ali. Uma rocha, ninguém a consegue mover do sítio. E não é nenhum profeta que diz que ele não muda. É o próprio Deus que diz em Malaquias: eu, o Senhor, Não muda. É um outro exemplo. Já estamos a citar aqui 4 ou 5 textos que, com palavras diferentes, dizem a mesma verdade. Deus não muda. Então, nós não estamos a ver um Deus que está a amadurecer, por exemplo, ou a evoluir no seu pensamento. Isso são estruturas humanas e até são muito úteis, porque nós somos tão imaturos que muitas vezes a maturidade é uma das melhores coisas que nós temos na vida. Quando éramos jovens, tínhamos ações e atitudes que abandonámos, porque amadurecemos, conquistámos uma nova perspectiva sobre as coisas. Deus não amadurece, isso não existe. Então não vamos pensar que no Antigo Testamento temos um Deus que era meio irascivo e depois ele acalmou-se com o tempo, não é? E no Novo Testamento já temos um Deus calmo. Esta não é a realidade. É giro nós aqui puxarmos uma ideia da semana passada, que é que Deus se indigna todos os dias. Exatamente. Tentarmos ver estas duas perspectivas. Ele não é? indigna-se de facto sempre com a injustiça, com a imoralidade. Agora, olhando agora, isto foi um preâmbulo, digamos, para percebermos que a resposta nunca estará num Deus que anda a mudar consoante as circunstâncias. Então vamos olhar para a história em concreto. Porque a verdade é que Acã tem aqui uma expressão, tal como está registada, de arrependimento ou pelo menos de confissão. E a Bíblia é clara em dizer que Deus reconhece, Deus valoriza muitíssimo a confissão do pecado. É ler os Salmos de Davi, por exemplo, que foi um especialista em arrepender-se e confessar, não é? Ou vamos ao Novo Testamento e vemos que o Senhor é claro em dizer que se houver verdadeiro arrependimento, os braços de Deus estão estendidos, o perdão dele é altamente eficaz, ele lança o pecado no mais fundo dos mares. Tudo isto são ideias bíblicas, mas aqui não se aplicou. O que quer dizer o quê? Que os pressupostos para que esses textos ou essas promessas de perdão e misericórdia se cumpram, esses preceitos aqui não se aplicam. É a realidade automaticamente que nós podemos perceber. Logo, isto significa que é verdade que o ato de Acã é um ato grave, mas é evidente que ele é grave sobretudo porque ele foi totalmente consciente. Talvez seja importante fazer uma diferença entre, talvez Davi também seja um grande exemplo disto. Existe pecado, que ele não é para minorá-lo, mas existe pecado que tem a ver com o facto de que uma pessoa falha porque foi inconstante, foi imaturo, não conseguiu controlar, por exemplo, os seus pensamentos, as suas emoções. E isto acontece com muita frequência. E se houver verdadeiro arrependimento e confissão, essa conduta é facilmente perdoável. Há uma diferença, e nós vemos isso também na Bíblia de uma forma muito clara, há uma grande diferença entre a consciência, a vontade de pecar. A vontade de pecar, se quisermos ir ao pecado original que aconteceu no céu, nós sabemos que está lá escrito em Ezequiel que Satanás, Lúcifer no céu, disse: eu sou Deus. É para mim uma das expressões mais incríveis e fortes em toda a Bíblia, mas também uma das melhores explicações para a realidade do pecado e da desobediência intencional, que é quando tu dizes: eu sou Deus. Então não é como uma falha moral em que eu não consegui estar à altura do que eu próprio acredito e que eu, assim que cometo essa falha, eu digo: bolas, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não queria fazer isto. E outra que é eu colocar-me no lugar de Deus. Quer dizer, Deus diz isto, mas Deus está enganado. Será que é mesmo assim? É isso. Isto não é o que Deus devia estar a fazer. Se quisermos, esta é a estrutura do pensamento de Lúcifer, o diabo, que depois se espalhou ao ser humano. Não é a lógica de que eu moralmente falho, me arrependo, é a lógica de que eu substituo o princípio que Deus estabeleceu por uma convicção de que eu tenho um princípio melhor. É essa a ideia de eu sou Deus. É por isso que essa é que é a verdadeira natureza do pecado. Por isso é que a serpente no Éden, se quisermos dar aqui mais um exemplo para explicar bem isto, é o que a serpente, Satanás, no fundo ali manifestado na serpente, diz a Eva, é o quê? É Deus disse a ti, desta forma, tu morrerás, não comas, mas não foi nada disso. Eu tenho uma versão alternativa à versão de Deus, e a minha é que está correta. Se quisermos dito de outra forma, eu sou Deus. Eu tenho uma alternativa. Então existe uma diferença muito grande do ponto de vista bíblico entre cair numa falha moral, claro, e querer substituir-se a Deus e à sua vontade.
Por isso é que para mim é muito importante fazer este enquadramento total para dizer que a forma como eu creio que podemos passar a ler a história de Acã é que Acã não teve uma falha moral, uma queda momentânea. Acã substituiu-se em termos de princípio a Deus. O que quer dizer que esta confissão não é genuína. Deus sabe isso. E esta consequência só se pode explicar assim. Significa que Deus sabe que no coração de Acã o que está é: Deus disse para não tocar, Deus disse que aquilo é impuro, mas não faz sentido. Até porque há outros relatos que nós podemos ver de outras guerras, onde Deus até permitiu que eles pudessem recolher alguns bens. Não é? Claro. Ali naquela especificamente havia a ordem: não tragam A ordem nada, era ponto. clara. Ora, como nós o que encontramos aqui é um homem que substitui a vontade de Deus pela sua vontade, significa que da próxima vez que acontecesse, ele voltava a fazer o mesmo. Claro. Ou mais. E há bocado o Rui criou aqui um cenário que podemos dizer que mesmo ele tendo manifestado arrependimento, ou neste caso confissão, realmente fui eu, o que podemos dizer é que provavelmente da próxima vez, ou dali para a frente, ele tentaria fazer o lugar da serpente, que é começar a dizer aos outros, que foi exatamente o que Lúcifer fez no céu, que é começar a dizer aos outros: olha, Deus disse assim, mas isto não faz sentido. E os outros fazerem exatamente como Eva, ou seja, pegarem no fruto, digamos assim, então e nesse caso vamos também, não então é? vamos experimentar. Realmente ele tem razão, não faz sentido. Se nós conquistamos e até matamos as pessoas, porque é que não vamos trazer as coisas delas? Rapidamente tu crias um cenário em que a vontade de Deus é substituída. Por isso é que o julgamento de Deus, mais uma vez, a soberania de Deus vai se manifestar, porque Deus sabe. Deus conhece o futuro, nós não o conhecemos. Eu termino dizendo, aqui nos segundos, uma expressão que, aliás, eu próprio aqui em outras temporadas, que eu tenho estado por aqui já há muito tempo, seguindo estas várias temporadas, tenho dito aqui algumas vezes que uma das coerências mais belas em toda a Bíblia é que ela nos apresenta o Pai, o Filho e o Espírito Santo como estando a contribuir de forma complementar para que o ser humano tenha de Deus exatamente o que precisa. E resumindo isto, é desta forma: a Bíblia apresenta o Pai, dá-nos muitas evidências do Pai como sendo aquele que nos dá os princípios. Por isso é que o Pai aparece sempre como aquele que estabelece padrões, é a sua lei, é a ordem, é a estrutura do universo. O Pai estrutura com princípios e ordem. Porque nós precisamos imenso disso. Imaginam que é uma criança sem ordem, sem estrutura, sem princípios. Mas depois veio Jesus. Então pode parecer, Jesus já foi muito mais calmo e misericordioso que o Pai. Não, não. Jesus veio fazer o seguinte: Jesus veio mostrar como é que na vida concreta se vivem os princípios do Pai. Por isso é que ele disse muitas vezes: eu vim fazer a vontade do meu Pai, não é a minha. Mas nós olhamos para Jesus e vemos uma maneira extraordinária de viver. Ele é o Pai a viver na Terra. Logo, se o Pai deu os princípios, o Filho dá o exemplo de como é que se vivem os princípios, e depois quando Jesus partiu, ele não está aqui, e ficou o Espírito Santo a fazer o quê? A dar-nos poder, virtude, como está lá em Atos, e sabedoria para nós conseguirmos fazer o quê? Viver. Seguir o exemplo de Jesus e viver os princípios que Deus estabeleceu. Então não há etapas na história como o Deus que era mau e depois o Deus que passou a ser bom. Nós temos princípios e regras, valores perfeitos, temos exemplos de como é que eles se vivem, e hoje nós temos poder do Espírito Santo para conseguir viver esses princípios. Eu até costumo sempre dizer que o Espírito Santo é aquele que arregaça as mangas, não é? E que vem em nosso auxílio e que nos substitui em muitos momentos, não é? Para nos ajudar a fazer o quê? A vontade do Pai. É sempre isso que está em causa. Ou seja, ficamos aqui com a plena certeza que o Deus do Antigo Testamento é precisamente o Deus do Novo Testamento e que não há diferença nem variação. É sempre não é? o mesmo. É isso mesmo. Muito bem. Nós, neste momento, vamos para intervalo. Saiba que estamos consigo, abrimos a Bíblia, queremos continuar de Bíblia aberta e queremos que você esteja connosco logo a seguir a este curto intervalo. Até já. TV Novo Tempo, o canal do sábado, o canal da esperança. Voltamos a estar consigo na segunda parte do Bíblia Aberta de hoje. Estamos no canal 186 da MEL. Somos a TV Novo Tempo Portugal, mas também estamos na Rádio RCS para a Grande Lisboa e também na internet através do YouTube do canal da Novo Tempo. Não sei se sabe que o mundo vai acabar. Não sei se tem esta perspectiva. Também não sei se sabe que Deus não abandona os inocentes. Por outro lado, não sei se sabe que necessitamos de pertencer a uma igreja. Porquê é que eu faço estas perguntas que não têm nada a ver com a Bíblia aberta? Pois bem, ou melhor, não têm nada a ver, sobretudo, com o tema que estamos a falar hoje. É porque nós
temos uma revista extremamente interessante e importante para lhe oferecer. É um guia de estudo que tem por título Evidências, e neste guia de estudo você encontra pelo menos estas 3 perguntas que eu coloquei aqui. Será que Deus abandona os inocentes? Claramente que não. Será que o mundo vai acabar? Claramente que sim. E será que necessitamos de pertencer a uma igreja? Descubra claramente também aqui na revista Evidências. É o guia de estudo que temos para si. Basta que ligue para o 933 93 9291, 933 93 9291. Envie-nos uma mensagem pelo seu WhatsApp e nós teremos todo o gosto em responder-lhe, enviando para a sua casa, totalmente gratuito, para que você possa estudar a Bíblia, para que você possa abrir a sua Bíblia e encontrar estes temas tão relevantes para os nossos dias. Quanto a nós, vamos voltar ao nosso episódio de hoje, ao nosso tema. Estamos aqui a ver a questão da queda de Israel junto de um povo pequeno, que era o povo de Ai. Vamos ver aqui alguns aspectos importantes, ainda do capítulo 7. Eu gostava de vos convidar, a si que está aí em casa, ou mesmo fora de casa, mas que está a assistir à programação da rádio, abrirmos a nossa Bíblia no capítulo 7 de Josué. Capítulo 7 de Josué, para lermos aqui o versículo 21, que diz: Quando vi entre os despojos uma boa capa babilónica, e aqui quem é que está a falar? Claramente Acã, não é? Ele vai descrever a Josué o que é que encontrou. Quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilónica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, eu cobicei-os e tomei-os. Estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata está debaixo da capa. Então vemos aqui Acã claramente a declarar-se diante de Josué o que tinha feito e o que é que tinha recolhido, digamos, que não devia. Se formos ainda a Lucas, e podemos ir ao Evangelho de Lucas, no capítulo 12, nós vamos aqui encontrar, no capítulo 12 de Lucas, o versículo 15 que diz: E disse ao povo, cuidado, evitai todo o tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ela possui. Ana. Ora bem, nestas 2 passagens, uma delas extremamente esclarecedora do que Acã fez, a outra é Jesus a falar da cobiça. Nós vemos que a cobiça acabou, de certa forma, por seduzir e até destruir a vida de Acã. Não temos outra alternativa, nós temos que ver nesta perspectiva. Nós que vivemos num mundo dominado por este consumismo descontrolado e pelo dinheiro, como é que nós podemos, de alguma forma, evitar sucumbir, tal como Acã sucumbiu, perante o apelo de nós podermos ter, de nós podermos desejar, enfim, um pouco aquilo que já falámos até aqui. Como é que nós podemos fugir disto? É interessante porque ainda há pouco o Pedro falava de Eva e aquilo que, comparando um pouco com Acã, mas a realidade do ser humano é a realidade que Eva viveu naquele momento no Jardim do Éden com a serpente. Quando algo nos desafia, ou quando algo desafia aquilo que são os nossos valores, os nossos princípios, e se nós não estamos fundamentados naquele que é a rocha, que é imutável, que não muda consoante a estação do ano ou o dia em que desperta, se nós não estamos bem firmados, nós vamos ter a mesma atitude de Eva, a mesma atitude de Acã e a mesma atitude da sociedade em que vivemos, que é, nós olhamos, nós não percebemos os motivos pelos quais dizemos que acreditamos naquilo que acreditamos, aquilo que olhamos até parece bom, é agradável, cobiçamos, e a cobiça leva-nos ao ponto de realmente tomar, pegar, comer, não comer, guardar, esconder, roubar, o que seja. E nós vivemos num mundo que está marcado por este ciclo, por este espírito de cobiça, um mundo em que o consumismo, a obsessão para nos tornarmos mais ricos, para nos tornarmos mais fortes, para nos tornarmos mais, até vou dizer, mais pessoas, ou seja, mais na questão da pessoa. Quem é a pessoa? Eu só sou uma pessoa quando sou rico ou quando tenho valores materiais. É fácil nós cairmos nesta armadilha quando os nossos valores não estão realmente fundamentados naquele que dá esses valores. E quando nós olhamos para Acã,
nós temos que perceber uma coisa. Se nós virmos de fora a história de Israel, o plano de Deus para com aquele povo não era só a terra prometida. Porque quando Deus diz a Abraão, se tu uma bênção, por onde quer que passares, seja uma bênção, Deus não ia resumir o seu plano da salvação, o seu dar-se a conhecer a um mundo apenas à região da Palestina. Deus queria que todo o planeta habitado pudesse conhecer quem ele era e que as pessoas deste planeta pudessem adorar e amá-lo por aquilo que ele é. Então, quando o início da Terra Prometida é apenas o início daquilo que seria a expansão com Deus ao leme do seu povo, aquilo que ele quereria. Podemos tomar assim as notas bíblicas dessa forma. Então, nós vemos que a terra manava leite e mel? Manava. A terra era boa? Era. Deus tinha prometido essa terra? Tinha. Então o que é que leva aquele homem a desafiar Deus? E o Pedro respondeu, é quando nós nos colocamos numa postura de alternativa, porque não estamos bem coerentes e firmados naquilo que acreditamos, nós vamos para uma alternativa. Seja essa alternativa outro ser Deus, seja essa alternativa eu inconscientemente pôr-me no lugar de Deus e estar bem com essa decisão, como foi o caso de Eva e também como foi o caso um pouco de Acã. É interessante porque o apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 11, ele vai dizer: aprendi a contentar-me em qualquer situação. E isto, no mundo em que nós vivemos, a contentação com aquilo que nós temos é algo que não encaixa na sociedade atual, porque nós almejamos mais. E a questão que eu coloco é mau nós querermos mais para a nossa vida? Não. É algo positivo, termos sonhos, termos vontade de... O que é que aqui vai em contra? Vai em contra quando isso sobrepõe aquilo que é o plano de Deus e aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. E é interessante porque o contentamento nasce quando nós reconhecemos que Deus é suficiente para mim e quando nós reconhecemos que as bênçãos que Ele me dá são suficientes para a minha vida. Não significa que eu não possa almejar mais, claro que sim, mas sempre de acordo com a vontade de Deus. Quando nós olhamos para Acã, nós percebemos que ele não só coloca os olhos naquilo que não tem e deseja, como ele realmente toma essa iniciativa para ele e esconde. Se era algo tão positivo aquilo que ele fez, porquê é que ele esconde? Porquê é que ele tem a necessidade quase de enterrar na terra para que ninguém soubesse? Aí já nos mostra também este conflito que muitas vezes aquilo que nós achamos que é bom para nós, na realidade, em termos práticos, não é. Então, no mundo em que nós vivemos, nós, obviamente, para além de toda a questão do contentamento e cultivarmos, o texto de Lucas que nós lemos mostra-nos um pouco de quando nós começamos a desviar-nos daquilo que seria o plano de Deus para a nossa vida, acontece com o ser humano. É esquecermos-nos completamente de que aquilo que Deus nos dá é suficiente e buscamos formas por portas e travessas de alcançar o inalcançável. E este homem é interessante porque no final de Lucas, no capítulo 12, na parábola que Jesus conta, ele diz, e Jesus vai dizer, e se a morte vier esta noite? O que é que levas? O que é que uma pessoa leva quando busca sem noção pelas coisas que não são realmente importantes? E daí o texto de Mateus 6, as palavras de Jesus, quando ele diz: não se preocupem com os tesouros desta terra, onde a traça vai corroer todas as coisas, preocupem-se em ajuntar tesouros para a eternidade. E neste mundo consumista, um cristão ou um seguidor de Jesus deve ter a noção de que, mais do que juntarmos e buscarmos capas de Babilónia e prata e ouro, nós devemos ter a noção de buscar tesouros para o reino dos céus. E esses tesouros não são quantificáveis a nível de material. São tesouros que vêm através dos valores e dos princípios do reino. São tesouros que mudam o nosso caráter e mudam a nossa forma de ser e de estar. Tesouro esse que Acã não quis. Tesouro esse que Acã rejeitou. E não só ele, como Eva também no início e como outros homens e mulheres ao longo de toda a Bíblia que preferiram olhar mais para o mundo em que estavam e para o sucesso do mundo em que estavam do que olhar para Deus e para o sucesso da eternidade que Ele nos oferece. Ou seja, pelas tuas palavras é simples de compreender. Almejar é algo que até Deus
desenvolve em nós. É uma característica que Deus até nos oferece para nós podermos desenvolver. Egoísmo, ou neste caso, esta questão do consumismo através da cobiça, é algo que Deus reprova. Sem dúvida, sem dúvida. É um risco muito grande. É uma língua muito tenue entre uma coisa e a outra. Jesus advertiu, por exemplo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é? Que é uma afirmação fortíssima. Não é? E o que significa que é possível ser uma pessoa com vontade de ser bem-sucedida, mas rapidamente passar uma fronteira a partir da qual essa vontade torna-se em mudar as prioridades. Por isso que prioridades acho que é uma das grandes questões quando se trata de consumismo, prosperidade ou sucesso, que são coisas que nós vimos, por exemplo, homens da Bíblia ter, muita prosperidade material, por exemplo. O mesmo Israel foi um reino que durante momentos de grande consagração a Deus e sabedoria dos seus líderes teve prosperidade como nação. A grande questão é quando a prosperidade nos faz mudar as prioridades. Então, há pessoas que são muito prósperas, mas nunca mudaram as suas prioridades. Claro. Há pessoas que, para conseguirem ter sucesso financeiro ou material, tiveram que mudar prioridades. Por isso, um cristão, um crente, ele, se não mudar as suas prioridades, tudo lhe é permitido. Em termos humanos, em termos materiais. Agora, o problema está quando a ordem manter-se fiel a essas prioridades, obviamente que é uma tentação maior quando nós temos mais. Isso é Há aqui uma questão que nós não aflorámos, nem vamos ter tempo, mas podíamos eventualmente até fazer algum comentário, que é onde é que Acã vai colocar aquilo que ele traz. Ou seja, ele vai esconder num sítio em que ninguém vê. Numa primeira fase, aquilo foi só para ele, quer dizer, ficou quase como que ali um segredo que ele tinha, que mais tarde poderia revelar a alguém, mas que por enquanto guardou. Só que nós não conseguimos guardar muitas vezes esta cobiça do nosso Deus. Não temos outra alternativa. Ok, Pedro, vamos avançar. Eu ainda quero ir novamente ao livro de Josué e voltarmos outra vez ao capítulo 7. Porquê? Porque nós agora vamos encontrar aqui o que é que aconteceu com o próprio Josué. Porque Josué era o líder da nação e a dado momento ele apercebe-se deste erro, apercebe-se desta perda, e agora vamos ver como é que ele se vai comportar. Então no capítulo 7, versículos 6 a 10, vemos Josué que rasga as suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra, isto a partir do versículo 6, perante a arca do Senhor até à tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram terra sobre as suas cabeças, e depois Josué vai dizer isto: Senhor Deus, porque fizeste este povo atravessar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres morrer? Antes tivéssemos nós contentado em viver além do Jordão. Senhor, que direi, pois, que Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Pois os cananeus e todos os habitantes da terra ouvirão isso, cercando-nos, exterminarão da terra o nosso nome. E então, que farás pelo teu grande nome? Então o Senhor respondeu a Josué: levanta-te, porque estás aí prostrado com o rosto em terra. Eu gosto muito desta parte em que Deus vem e quase diz: Josué, qual é a tua ideia? Há qualquer coisa que está a funcionar mal. Pedro, nós vemos neste conjunto de versículos que Josué toma uma decisão muito forte, uma reação muito forte, até mesmo de desespero contra Deus, perante a derrota de Ai. Achas que esta reação é, no fundo, uma reação exagerada, ou até como seres humanos nós olhamos para ela e dizemos assim: caramba, eu se calhar se estivesse no lugar de Josué faria o mesmo? É uma reação humana, isso é evidente, mas tem muito para nos ensinar. Eu acredito que esta reação é muitíssimo interessante. Eu acho que ela demonstra, em primeiro lugar, que Josué não tratou com indiferença aquilo que aconteceu, mas talvez mais importante que isso é que percebe-se que pela reação Josué não tratou esta derrota, porque aqui estamos no contexto ainda da derrota com Ai. O caso de Acã depois é que se vai desenvolver, não é? Ainda não era conhecido neste momento. Mas o que nós percebemos é que Josué não vai tratar esta circunstância apenas como uma questão militar. Então, ele não tem uma atitude que fosse, por exemplo, de domínio estratégico, que fosse dizer, juntar os chefes, os generais, por exemplo, e dizer: ok, nós tivemos aqui uma derrota, a estratégia aqui não foi boa, os espias, talvez ele pudesse começar a dizer: os espias não nos disseram o que devíamos, vamos agora aqui reorganizar-nos militarmente. Isto, por exemplo, seria uma atitude razoável, humana, porque foi uma derrota militar, apesar de tudo eles
não tiveram assim uma perda muito significativa em termos de número de homens. Foram 33. Foram 36, não é? Baixas, Portanto, não é? conseguiram fugir, claro, ficaram humilhados e as expectativas do inimigo estariam em alta, mas era possível, pensando bem, reorganizar-se militarmente. Ora, esta atitude ou esta reação de Josué parece ir para um campo que não é de todo militar, ao ponto de dizer o texto, como tu dizias, que ele chamou os anciãos de Israel. Portanto, não chama chefes militares, generais, e mais, prostrou-se em terra com o seu rosto perante a arca do Senhor. Ou seja, o campo para o qual Josué se move é um campo espiritual. A atitude dele é quase semelhante àquela atitude do povo quando pecava e depois havia arrependimento, contrição, a cinza, o pó e o saco, que não é que eram formas de manifestar contrição e arrependimento. Então há um movimento do campo militar para o campo espiritual, podemos dizer assim. Por isso, independentemente de ser um pouco exagerado ou não a resposta, percebemos que ela revela que Josué tem uma enorme sensibilidade espiritual e um temor profundo, percebendo que, e aqui vem então a tal lição de vida extraordinária, que nos é muito útil, percebendo que muitas circunstâncias ou acontecimentos da nossa vida, que mesmo que tenham lugar no campo profissional, no campo familiar ou outros, elas não deixam de ter uma conexão muito profunda com o campo espiritual. E por vezes é no campo espiritual que nós devemos buscar, digamos, a primeira base para uma solução. Nem tudo se resolve com oração. Nem tudo na vida se resolve a ir para a Bíblia ler. Há muitas coisas que precisam de ação. E tu deste aí até no teu comentário muita ênfase a maneira como Deus vai falar com ele, dizer, oh, rapaz, levanta-te agora, mas não é? Já poderemos comentar isso. Mas, ainda assim, ele traz isto para o campo espiritual, portanto, em tempo de crise, é uma lição que nós tiramos aqui, em tempo de crise nós precisamos de buscar a Deus com humildade, com seriedade e perceber onde é que podem estar as causas espirituais para as coisas que nós estamos a viver. Mas há uma segunda dimensão que eu ainda queria trazer aqui. É que Josué revela também nesta atitude, mesmo que ela até pudesse ser catalogada de um pouco exagerada, eventualmente, mas revela aqui uma capacidade, uma espécie de vulnerabilidade pessoal até, que às vezes é muito útil. Poderíamos designar isto como uma espécie de transparência emocional, que é a capacidade, que às vezes pode até ser uma habilidade de expressar dor, perplexidade ou angústia. Há uma grande diferença entre ter um tom de rebeldia contra Deus e ser capaz de expressar a Deus a minha incapacidade de compreender, a minha angústia mesmo. É neste sentido que sim, Josué vai dramatizar um pouco, vemos o seu discurso, mas ele está a fazê-lo por ser verdadeiro. E é esse sentido de vulnerabilidade que pode ser muito importante e às vezes também é um grande escape. No fundo, aquela velha ideia de que um homem não chora, que por vezes gera pessoas, na verdade, fortemente castradas emocionalmente. Emocionalmente castradas, é uma expressão boa, que é tu engoles em seco e tentas ficar ali. E às vezes isso torna pessoas insensíveis, torna pessoas extremamente amarguradas. E sabes, às vezes vai-se manifestar, mas no casamento. Vai-se manifestar noutras áreas da vida, precisamente. Nas relações, nas tuas atitudes. Na verdade, tu estás a fazer-te como um grande fortalhão, mas depois és um fraco. Porque vai ser com outros que tu vais manifestar a tua incapacidade de chorar, mostrar angústia, expor essa vulnerabilidade no lugar certo, claro, e no contexto certo. Para mim, um grande exemplo desta capacidade é Jó. Que é interessante que Deus vai sempre dizer até a Satanás, não é? Mesmo no final da história, dizendo que Jó sempre se manteve fiel, nunca blasfemou contra Deus. No entanto, há ali expressões em Jó, mesmo para Deus, que são fortes. Onde é que tu estavas? Mais valia não ter nascido, coisas deste género. E tem muitos ao longo dos discursos dele mesmo com os amigos e tudo. Jó tem muitas expressões que vemos que são de um homem que está desesperado.
Portanto, não está a fazer-se de forte. Eu estou aqui na boa. Não. O homem está desesperado. Mas o que ele está a fazer é expressar a natureza das suas emoções, que às vezes podem ser, para Deus, dizer: eu não sei onde é que tu estás. No entanto, essa expressão muitas vezes é o caminho para uma solução. Como diz o Salmo 62, derrama perante o Senhor o teu coração. Eu acho que Josué aqui também é um bom exemplo de que às vezes derramar o nosso coração diante de Deus é o caminho da solução. Sem dúvida, sem dúvida. Estamos a caminhar a passos largos para o final deste episódio, mas antes ainda quero voltar a Josué. Não no capítulo 7, porque temos que avançar ligeiramente, mas vamos ao capítulo 8 de Josué, para podermos ver aqui 2 ou 3 versículos que nos mostram a forma como Josué vai, de alguma maneira, ouvir a voz de Deus e fazer o plano de Deus. Então, no capítulo 8 de Josué, versículos 3 até 7, diz que Josué levantou-se com todos os guerreiros para avançar contra Ai. E Josué escolheu 30.000 homens valentes e enviou-os de noite. E deu-lhes esta ordem: ficai de emboscada contra a cidade, por detrás dela, não vos distancieis muito da cidade, mas ficai todos de prontidão. Mas eu e todos os que estão comigo nos aproximaremos da cidade, e quando eles saírem contra nós, fugiremos deles, como aconteceu antes. E eles sairão atrás de nós, até que os tenhamos afastado da cidade. Eles dirão: fogem de nós, como aconteceu antes. Quando estivermos fugindo deles, saireis da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus a entregará nas vossas mãos. Aqui temos, Rui, o plano de Deus, ou seja, voltamos outra vez a ter aqui uma intervenção extraordinária, um plano estruturado por, enfim, mais do que homens, não é? Finalmente Deus, depois de ter reforçado que estava com Josué, depois de lhe ter mostrado claramente que ele tinha que avançar e vencer e possuir a cidade de Ai, nós podemos talvez aprender com este sucesso também, ou seja, o nosso sucesso depende muito de Deus, que surgiu depois de uma derrota, não é? Será que quando nós olhamos para estes erros, talvez erros das nossas derrotas, nós podemos depois chegar às vitórias? É interessante isso que tu dizes, porque parece que, pelo menos nesta narrativa, que o fracasso faz parte do caminho da vitória. Isso. É? E é também interessante, se nós compararmos aqui algumas informações estatísticas, os primeiros espias que visitaram a cidade de Ai deram a ideia de que 2 ou 3 mil soldados seriam suficientes. Mas na estratégia que Deus propõe então a Josué, eram 10 vezes mais soldados que deviam estar envolvidos. É? A vitória não deixa de ser, diríamos assim, um elemento miraculoso divino, não necessariamente na forma como a batalha se processa, mas na inspiração da estratégia para a vitória. E aqui nós percebemos basicamente 2 coisas. Primeiro é que nesta nova oportunidade que Deus dá a Josué e ao povo de Israel, Deus vai ajudar a que a arrogância do primeiro momento seja substituída por fé em Deus. A estratégia é dada por Deus e é confiando em Deus que efetivamente se vai conseguir alcançar a vitória. E segundo, o pecado ou a tentativa de ocultar o pecado é substituído por um exemplo de estrita obediência à vontade de Deus. E quando isto acontece, nós temos, diríamos assim, o caminho garantido para o sucesso. E agora, transpondo isto para a nossa vida prática, que vivemos 35 séculos depois deste episódio, a pergunta é: existem elementos que se podem aplicar também à nossa vida? Certamente que sim. Claro. Às vezes, em termos religiosos, é muito fácil confundir, porque existe uma linha tênue entre presunção e fé em Deus. Né? E às vezes nós, mediante uma experiência bem sucedida em termos espirituais, porque, enfim, estamos a viver um bom momento na nossa vida emocional ou na nossa vida religiosa, somos levados a ter uma atitude um tanto presunçosa diante do sucesso que tivemos no passado. Mas o sucesso está sempre dependente da dependência de Deus e da disponibilidade para obedecermos à sua vontade. Muito bem. A revelação da Bíblia deixa-nos isto bem claro. Muito bem. Nós temos 1 minuto, hoje temos 1 minuto, digamos assim, que vamos rematar com uma frase ou com um comentário muito breve que cada um de vocês possa ter. Eu vou começar aqui pelo Pedro.
O que é que te apraz dizer como remate final a este episódio? Talvez lembrarmos sempre de uma verdade que já estudámos, aliás, mais nos capítulos iniciais. Josué 3,5 diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O que quer dizer que as vitórias espirituais dependem muito deste processo de santificação, que não é mais do que buscar a Deus. O que nós precisamos é de buscar a Deus, a sua santidade, e então as bênçãos e vitórias virão. Rui, como é que tu fechas este programa? Bem, fé e obediência. Fé e obediência. Ana? Eu fecho com a noção de segunda oportunidade. Não foi o erro que determinou aquilo que iria acontecer a Israel. Deus ainda assim conseguiu levantar aquele povo e eles venceram aquilo que achavam que não iriam vencer. Nós terminamos mais um episódio do Bíblia Aberta. É sempre muito bom podermos estar consigo, é sempre muito bom ter amigos que também abrem a Bíblia diariamente para descobrir as grandes verdades que encontramos e que o Senhor Deus nos deu para nós podermos exercitar a nossa fé e capacitar a nossa vida para um dia podermos estar na eternidade. Estamos mesmo a terminar, mas antes quero relembrar-lhe que temos uma oferta para si, que é uma oferta muito interessante. É um guia de estudo que poderá usá-lo para descobrir outros temas. Não está aqui propriamente o tema do livro de Josué, não, mas encontra outros temas que podem ser extremamente importantes e necessários para o exercício da sua fé. Por isso poderá enviar uma mensagem para o nosso número de telemóvel 933 93 9291 933 9293. Perdão, vou começar. 933 93 9291, assim é que é, para que possa receber em sua casa totalmente gratuito esta revista, que irá muito francamente dar-lhe a oportunidade de aprender mais sobre o nosso Deus. Fica marcado novo encontro. Muito obrigado aos três por terem estado comigo. Conto convosco numa próxima oportunidade e que até lá o Senhor Deus vos possa capacitar para que depois, quando voltarem a este programa, possam-me trazer uma ajuda preciosa e assim podermos encontrar na Palavra de Deus as coisas boas. Quanto a nós, quanto a si, continuo ligado ao canal 186 da MEL, continuo a ouvir e a escutar as mensagens da Rádio RCS. Nós voltamos com o Bíblia Aberta na próxima semana. Até lá, que Deus o encha com muitas bênçãos.